isso aí, galera. Estamos começando o primeiro episódio deste que é não só um podcast, é um pastoralcast, irmão. Para você que tem dúvidas aí relacionadas à Bíblia, à fé, você que é uma pessoa especial, certo? Você que é amado por Jesus e está disposto aí a dedicar um tempo, alguns minutos para responder algumas questões da Bíblia, certo, meninas? Estou com ela. Se apresenta aí. Meu nome é Emanuele, eu tô no oitavo MB. Emanuele, oitavo MB e... Oi, gente, eu sou a Luíse, tenho 13 anos e eu também estou no oitavo MB. Meu Deus do céu, coisa linda! Gente, para você que chegou pela primeira vez aqui, esse aqui é uma conversa, um bate-papo entre um pastor, suas alunas queridas, e você, inclusive, pode ser convidada para participar com a gente do nosso podcast, beleza? Louise e Emanuele. Qual que é o tema de hoje, que assim, pra gente começar? Começaremos com o tema de hoje sobre pecado. Pecado, pecadinho, pecadão, isso não, é verdade. E aí, eu fiquei sabendo aqui que já, cara, tem um dossiê aqui sobre pecado aqui, várias perguntas, vários esquemas, vários negócios e tal. E por que que a gente começa então? Vamos lá. Lolo, você tem perguntas aí, não tem não? Tem bastante. Então vamos lá. Primeira pergunta do nosso Pastoralcast aí. Então, pastor, qual a definição de pecado? Definição de pecado. Sabe que a Bíblia é muito clara quando ela fala que pecado é a quebra da lei de Deus. Então, você tem os 10 mandamentos e você tem a quebra dessa lei. A Bíblia fala que o pecado é quebra, transgressão da lei de Deus. Beleza? Uhum. Tranquilo? Só que tem uma questão, sabia, Lolo? Tu sabe que pecado não está relacionado apenas ao ato que se comete, mas à intenção também. Então você pode fazer a coisa certa com a intenção errada e isso também é pecado. Entende? Nós vamos falar um pouquinho depois sobre isso aí. Mas o pecado claramente é a transgressão da lei. Entendi. Por que os outros anjos caíram? Por que os outros anjos caíram? Além de Satanás, eram outros anjos que caíram. Por quê? Hum. Bom, a gente sabe pela Bíblia que quem começou com essa parada de pecado aí, quem bagunçou todo o negócio, foi Satanás. E o pecado, ele nasce pelo orgulho e pela inveja de Satanás. E aí você vê, ó, Satanás começa sentindo orgulho. Ele olhou pra si e achou que ele merecia um lugar melhor no céu, mais alto. Beleza? Depois ele começou a sentir inveja de Jesus. Orgulho e inveja foram os primeiros pecados que surgiram no coração de Lúcifer. Aí ele migrou para o terceiro pecado, que é a mentira. Ele começou a espalhar entre os anjos mentiras sobre Deus, sobre o caráter de Deus. E aí, meus amigos, se você dá voz para o enganador, você pode simplesmente cair na mentira, como aconteceu com uma terça parte dos anjos. Loucura! Então, orgulho, inveja e mentira. São tudo irmãs, esses negócios tudo aí. Então, podemos dizer que o diabo prometeu aos anjos um lugar superior a Deus. Na verdade, quem queria esse lugar superior era Lúcifer, né? Lúcifer. Ele era um anjo querubim, ele tinha acesso ali ao lugar onde Deus tinha o seu trono, apesar de não ver o rosto de Deus, mas ele tinha acesso ali. E um belo dia ele achou que ele merecia ter um lugar melhor, sentar na janelinha ali do céu mesmo. E ele não entendeu que Jesus, ele também era Deus, mesmo estando na forma de um anjo. Então ele sentiu inveja de Jesus, né? E isso deu vazão a vários outros sentimentos que depois ele não teve mais controle. Então ele convenceu os anjos do céu de que estabeleceria um outro tipo de governo em que as leis não seriam necessárias, em que eles poderiam ser, entre aspas, bem entre aspas, livres das leis. Tipo assim, cara, a gente não precisa de lei. Negócio de lei, não precisa disso. No meu governo vai ter isso, não. Foi isso que ele prometeu. Que Deus era injusto por estabelecer aquelas leis no céu. Entendeu? E aí deu toda a encrenca, cara. E na verdade isso não aconteceu. Bom, quando a gente fala do poder de Satanás, Satanás ele tem poder.
Por quê? Porque ele é um anjo. E ele não é um anjo do escalão comum, ele é um anjo no céu, ele era um anjo querubim, era um anjo top, entendeu? Ah, ele tem poderes, mas esses poderes são restritos. Por quê? Porque apesar de ter poder, ele é uma criatura. Então ele nunca vai poder fazer mais do que um anjo é capaz de fazer. Por exemplo, ele e Deus, imagina ele e Deus lutando. Sem chance. Acabou, não tem. Se Deus respirar, tchau, diabo, entendeu? Então, tipo assim, ah, ele tem poder, sim, mas esse poder é extremamente limitado. Por exemplo, ele tem poder para dominar pessoas. Ele tem poder para ter controle sobre o corpo de uma pessoa, certo? Porém, ele só pode fazer isso se a pessoa der permissão. Ó, que loucura. Deus não deixa o diabo ter controle sobre ninguém sem que essa pessoa permita, queira. Por isso até que é muito perigoso quando você tem curiosidade pelas forças do mal, porque quando você começa a entrar fundo nessas questões sobre mal, satanismo, essas paradas todas, é como se você estivesse autorizando que o diabo, os demônios tivessem acesso a você, entendeu? E aí você fica como você fica vulnerável, porque às vezes eles podem agir só influenciando você, porque a gente não pode ver o mundo espiritual, e isso é muito interessante, porque se a gente pudesse ver, a gente ia, tipo, morrer de medo. Imagina, você olhar pro lado e ver um anjão. Todas as vezes que um anjo apareceu na Bíblia, a galera ficou assustada, mano, né? Tipo assim, vou ver um anjo ali. Não, meu amigo, é anjo, anjo. Então, Deus, ele fechou os nossos olhos pro mundo espiritual. Imagina olhar pro lado e cruzar com um demônio assim. Meu Deus, um anjo, tá louco? A gente ia morrer, certo? Porém, quando você começa a ter curiosidade sobre essas coisas, você abre margem. É como se você desse permissão. Fala assim, diabo, eu tô aqui facinho, pode trocar uma ideia aqui e tal. E não é legal essa presença maligna, né? Próxima pergunta. Pastor, existem níveis de pecado? E se sim, qual é o pior pecado de todos? Se existem níveis de pecado. Todo pecado na Bíblia, todo pecado pela Bíblia, ele tem a mesma raiz. Assim, ele nasce da mesma forma. Todo pecado, independente se você roubou uma coisa, se você mentiu ou se você matou, todo pecado, ele nasce da mesma forma. Como, pastor? Simples. É quando você fala assim, eu sei o que Deus disse, mas não tô nem aí pra isso e vou fazer o que eu quero. A consequência disso é você cometer os pecados que você comete, certo? Então, todo pecado, ele nasce igual. É quando eu quero tomar o lugar de Deus e definir o que é certo e errado. Eu pego o que Deus falou, game over, não quero saber, e agora eu vou definir meu padrão de certo e errado. Aí surge o pecado. Entendeu? Existe pecado, pecadinho e pecadão? Sim, por um detalhe básico. Se todo pecado nasce igual, então não tem um pecado pior do que o outro. Mas as consequências do pecado são maiores do que outras. Porque uma coisa é você mentir para o seu pai e sua mãe, certo? Isso é pecado. Outra coisa é você assassinar seu pai e sua mãe. Ou seja, apesar de o pecado ter nascido igual, que você quis definir o certo e errado, as consequências desse pecado são maiores. Entende? Uma coisa é você roubar um estojo, que tinha umas canetas de gel da hora lá. Outra coisa é você roubar um carro. Entende? Agora, diante de Deus, todo pecado nasce igual. Vou começar. Dá até um medinho assim. Porque Adão e Eva colocaram folhas em suas partes íntimas. Bom, a Bíblia vai dizer o seguinte, que quando eles cometem pecado, desobedeceu, pum, chegou. A primeira coisa que o ser humano passou a sentir quando ele pecou, vergonha. Adão e Eva, sabe, não sei se aconteceu com você, quando você, tipo, você fez algo de errado com uma pessoa, contra uma pessoa, certo? A pessoa ainda não sabe, mas você sabe que você fez errado. E você fica desviando o olhar delas, tipo assim, tipo, cara, tudo que eu não quero é que a pessoa me olhe, cara, porque eu tô com vergonha, cara. Eu já fiz isso uma vez, entendeu? Quer dizer, fiz isso uma vez. Uma vez eu peguei a bicicleta do meu tio emprestada e caí com a bicicleta. Entortei meu braço e rebentou com a bicicleta, estourou a bicicleta, acabou com a bicicleta. E aí eu fui lá, botei a bicicleta no mesmo lugar, botei uma lona por cima pra ele não saber e durante 2 semanas eu fugi do meu tio, cara. Não quero. O detalhe é que ele já sabia, tá? Tipo, ele tava só esperando eu falar que deu ruim. Mas assim, a gente tem vergonha. Então, pecado surgiu. Bom, primeira coisa. Medo. Nossa,
Que sensação estranha. O que vai acontecer agora? Vergonha. Adão e Eva olhou pro outro e... Vergonha. Você imagina que a Bíblia fala que eles estavam nus e não se envergonhavam? Porque não tinha maldade, não tinha malícia. Não havia esse duplo sentido, essa coisa meio secreta e tal. Agora que o pecado surgiu, eles olharam pro outro e falaram assim, meu Deus, pô, mão no olho, porque tá nu e tal, e pega... A primeira coisa que eles viram ali, pegar uma folha de se cobrir. Porque eles estavam com medo e estavam com vergonha. É exatamente o que o pecado faz. O diabo vai tentar você a cometer pecado. Você comete pecado, a primeira coisa que você pensa, Deus vai me castigar, tô com medo dele. Ou, nossa, que vergonha, não vou mais na igreja porque eu tô em pecado. Entendeu? Essa parada toda. É bom você falar sobre as consequências do pecado, porque essa era uma das próximas perguntas. Pastor, quais as consequências do pecado? Talvez a principal consequência do pecado, eu vou ler um texto que está no livro de Isaías, capítulo 59, e o verso é o verso 2, que diz assim, ó, porque os vossos pecados fazem separação entre eu e vocês, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que eu não ouça vocês. Então, ó, esse texto vai falar que acontecem algumas coisas quando a gente está em pecado. A primeira, o pecado nos separa de Deus. Justamente porque a gente tem vergonha e medo. Beleza? É tipo quando a criança apronta em casa e a mãe fala assim, ó, quando teu pai chegar, é separado aí. A gente acha que Deus é assim, sabe? Só que Deus, na verdade, ele quer se aproximar da gente porque ele quer perdoar a gente. Então, a primeira coisa, o pecado nos separa de Deus. Total. Total. Segunda coisa que o texto fala é que os pecados encobrem o nosso rosto. Tipo assim, é como se Deus tentasse olhar pra nós, mas cara, tá nublado, tá zoado, tá ruim essa relação. Deus tá tipo, filho, cadê você? Não que Deus não saiba onde a gente tá? Isso é um detalhe básico, mas é a figura que a Bíblia usa, é como isso. Você tá tentando enxergar Deus, tu não consegue, tá nublado, porque tem um pecado na frente. Tem uma nuvem que encobre, entendeu? E a terceira coisa, quando nós estamos em pecado, consciente e não pedir perdão, Deus não pode atender nossas orações. Porque a Bíblia fala, ó, o pecado de vocês faz com que eu não consiga ouvir vocês. E ouvir aqui não é que Deus não ouve, é que Deus não pode atender. Entendeu a diferença? Não é que Deus não ouve, Deus está ouvindo tudo, mas ele não pode atender. É a diferença entre ouvir e escutar. Por exemplo, quando a minha esposa fala assim, Rafael, vai botar o lixo pra fora. Eu escutei o que ela falou, mas eu não ouvi. Ou seja, se eu tivesse ouvido, o que eu teria feito? Na hora. Levado o lixo. Entendeu? Então, quando a gente está em pecado, Deus até escuta a gente, mas ele não pode atender a gente. Essas são as 3 piores consequências do pecado. E obviamente que o pecado faz a gente sofrer. Geralmente o pecado é contra alguém, essa pessoa também vai sofrer, certo? O pecado ali faz a gente se separar de Deus, faz a gente se separar dos outros, faz a gente ficar com culpa, ficar doente. Davi fala assim, nossa, eu estava em pecado, meus ossos estavam doendo. Porque o pecado faz isso mesmo. A gente não dorme. No capítulo de Gênesis 19:26, o que aconteceu com a esposa de Ló quando virou uma estátua de sal? Muito bem. Ah, Manu, a história da mulher de Ló ela é bem interessante porque ela ilustra exatamente o que o pecado é capaz de fazer. Chega um momento que depois que você está tão acostumado com o pecado, que mesmo que o pecado esteja te destruindo, você não consegue abandoná-lo. Entendeu? Tipo assim, aquela pessoa que ela tá mergulhada num pecado, ela sabe que o pecado faz mal, tá destruindo ela, a vida dela, a relação dela, mas ela não consegue. A mulher de Ló tá vivendo isso. Porque exatamente. Tipo assim, ela sabe que Sodoma é um lugar de pecado. Ela sabe que Sodoma tá zoada, que Sodoma tá condenada. Mas, cara, ela passou a amar o mal, o pecado. Então, por mais que ela esteja saindo de Sodoma, Sodoma tá dentro do coração, entendeu? E às vezes, por mais que você queira abandonar o pecado, de tantas vezes que você pecou e você não pediu perdão pra Deus, chega uma hora que o pecado tem controle sobre você. Entende? A boa notícia, sabe qual é? É que você pode parar e a qualquer momento pedir perdão ao Senhor. E Ele pode te ajudar a vencer o pecado. Mas às vezes, como aconteceu no caso da mulher de Ló, imagina que ela tivesse uma outra chance. Ela voltaria para Sodoma e viveria a mesma coisa. Ou seja, o pecado tomou conta já do coração. Tipo, ainda, se ela não tivesse virado o rosto dela, e ela estaria junto com
teria sido salva, mas vivendo no pecado igual. Ou seja, tipo assim, lógico que a gente não sabe da história. De repente, se ela tivesse fugido, saído, a história seria diferente. Mas estou dizendo que o que nós sabemos da história é que ela, mesmo sabendo que Sodoma ia ser destruída por causa do pecado, ela falou assim, cara, eu prefiro... meu coração tá lá. Eu não consigo não sair daqui. E às vezes acontece com a gente também. Eu não consigo abandonar o pecado, entendeu? Só com a ajuda de Deus. Tá mesmo. Ahn, Pastor, o que é o pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo? O pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo, tem até um verso na Bíblia, que eu acho que é Mateus capítulo 12, se não me engano, que vai falar sobre o pecado contra o Espírito Santo. O que é o pecado contra o Espírito Santo? No livro de João, no capítulo 14, vai dizer que quem nos convence do pecado é o Espírito Santo. Então quem vai dizer pra você, fala assim, ei, manuzinha, isso é pecado, ó, foge, foge, lolô, pecado e tal, é o Espírito Santo. Essa percepção não vem da gente, que a gente, o pecado é amigo, entendeu? Então, tipo, não adianta, mas o Espírito Santo vai falar assim, ei, isso é pecado. O Espírito Santo sempre vai fazer isso. Até o dia em que você falar a seguinte frase: eu não quero mais ouvir a voz do Espírito Santo. Eu quero continuar no pecado. Mesmo depois do Espírito Santo falar, você ainda insiste no pecado, você não pede perdão pelos seus pecados. A Bíblia fala que vai chegar um momento que o Espírito Santo, atendendo ao que você deseja, ele não vai mais falar. Por que a Bíblia fala que é o pecado contra o Espírito Santo? Porque é função do Espírito Santo de mostrar o pecado, mas se o Espírito Santo aparecesse e falasse pra você que aquilo é pecado, você bateria no Espírito Santo. Entendeu? É tipo aquela criança que a mãe já falou assim, isso é errado, e a criança, ao invés de entender e mudar o comportamento, ela parte pra cima da mãe pra agredir a mãe. Então, há pessoas que elas viveram no pecado, e mesmo, elas sabem que aquilo é pecado, e se o Espírito Santo falar que aquilo é pecado, é possível que ela fique com mais raiva ainda, com mais ódio ainda, entendeu? Então chega uma hora que Deus fala assim, ó, tudo bem, eu não vou mais insistir, você pode me buscar a qualquer momento, mas eu, da minha parte, não tenho mais como insistir, porque eu tenho que respeitar a sua liberdade. Se você quer viver no pecado, eu preciso permitir que você viva no pecado. E aí chega um momento que o Espírito Santo não tem mais acesso a essa pessoa. Tá, e se a pessoa quiser? Bom, opa, sempre Deus estará disposto a perdoar. Mas agora, isso depende mais da pessoa do que de Deus. Pastor, tem um versículo na Bíblia, em Marcos 3, 28 e 29, que também fala sobre o pecado contra o Espírito Santo. E diz assim: em verdade vos digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. Exatamente. Por que o pecado com o Espírito Santo não tem perdão? Pelo simples fato de que a pessoa não quer o perdão. Qualquer pecado em que o pecador deseja ser perdoado, 1 João capítulo 1, verso 9 diz assim: se vocês confessarem os pecados de vocês, porque tem o arrependimento e a confissão. Uma coisa, Lô, é eu roubar de você o seu casaco, certo? Ponto. Aí eu chego em casa e falo assim, nossa, cara, tô arrependido de ter feito isso, não é certo eu roubar o casaco da Lô. Assim, eu tô super arrependido, mas vou continuar usando o casaco e não tô nem aí. E ela tá procurando loucamente pelo colégio. Ou seja, faz sentido isso? Então, a Bíblia vai dizer o seguinte: uma coisa é você sentir tristeza por algo de errado que você fez. Ponto. Isso é arrependimento. O próximo passo do arrependimento é você confessar o pecado. É eu chegar, mesmo com vergonha, e falar assim, Lou, eu roubei seu casaco. Arrependimento é a tristeza. Ou seja, eu estou reconhecendo que isso é mal. Ponto. Confissão é eu confessar o que eu fiz para a pessoa ou para Deus, inclusive. E para Deus, inclusive. E o terceiro, reparar. Ou seja, não adianta eu chegar e falar assim, Lou, tô muito triste porque eu roubei teu casaco, tá? Eu roubei teu casaco mesmo, mas vai continuar comigo. Assim, eu confessei para ela o meu pecado, mas eu não procurei reparar o meu erro. E a Bíblia diz que o verdadeiro arrependimento é tristeza, confissão, reparação. Eu preciso reparar o erro que eu fiz. E isso é verdadeiro arrependimento.
Meninas, eu sei que tem muitas perguntas aí, não tem não? Eu acho que nós vamos ter que fazer, sabe o quê? Uma parte 2. Pecado, parte 2. Já estamos aí com um podcast de mais ou menos um pouco mais de 15 minutos. Sim. E tem mais perguntas aí? Vamos deixar no ar. Deixa eu parar. Pecado, parte 2. Qual que é a pergunta? Eu ia fazer uma pergunta e eu achei muito legal que tu partiu sobre isso, e eu acho que essa pergunta aqui vai também se encaixar um pouquinho nessa aí. Fofocar é pecado? E, tipo, se eu for fofocar, né? Tipo assim, me sentir mal, pá, e eu tentar resolver. Pois é. Ótima pergunta, Manuzinha. Eu acho que nós vamos ter que responder essa pergunta, sabe quando? Sabe quando? No segundo episódio do PastorCast Pecado 2.0. E vamos começar falando de fofoca já, viu? Por sinal, lá no céu deu encrenca danada porque o diabo foi fofoqueiro mesmo. Ele espalhou notícia falsa, fake news lá e deu encrenca danada. Acho que é isso, né, Lolo? Primeiro episódio, PastorCast, Pecado. Fica ligado com a gente. Nós vamos tentar colocar semanalmente lá conteúdos no nosso Instagram da Pastoral, no YouTube do nosso colégio. Lolo, últimas palavras. Eu queria dizer só mais uma coisa que eu também vou dizer no próximo episódio, que eu acho que é algo que, sabe, mexe um pouquinho. É uma frase. O pecado destrói a nossa relação, a nossa proximidade e intimidade com Deus. O pecado nos rebaixa, nos humilha e não podemos negar que nos paralisa. Deus, ele nos quer de pé. Por isso, ele quer perdoar os nossos pecados. Mas precisamos nos arrepender deles também. Tá vendo? Fechou aqui, ó. Pau. Manuzinha, últimas palavras do nosso primeiro episódio. Assim, pra mim, é uma arte de coração. A gente ama todo mundo, ama Deus, ama as pessoas. Quando a gente peca, a gente tem que saber que a gente não só machuca Deus, mas como machuca as pessoas ao nosso redor. Tá vendo? Pecado é encrenca, meu irmão. Tanto na relação com Deus, como na relação com os outros e com a gente mesmo. Porque às vezes o pecado é contra a gente, né? E a gente fica mal, né? É sobre isso. Obrigado por estar com a gente aí no nosso primeiro episódio do PastorCast. E a gente se vê no segundo episódio, Pecado 2.0, especialmente com o tema fofoquinhas. Um abraço, galera! Tchau, tchau!